Fala galera, mais um CDD Talk Show começando. Dessa vez, vocês podem perceber aqui, é sobre coleção de camisas e sobre futebol capixaba verdadeiramente raiz. O William Oliveira Vieira, popularmente conhecido como William Cabeleira, que tá sem cabelo aqui, né, tá aparado, mas é o William Cabeleira que todo mundo conhece das redes sociais aí, do Instagram, do Baú do Cabeleira. Cabeleira, muito obrigado por você estar aqui participando desse bate-papo com a gente. E como vocês podem perceber, só de cada camisa que tem uma história já dá 1 hora de podcast. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com você, Vinícius. Tem uma coisa que eu converso muito com amigos meus, com o Hélio, com o Cirrose, que você conhece bem também. Assim, a gente precisa contar a história do nosso futebol. E assim, a gente tem que tomar esses espaços e contar essa história antes que outros o façam pela gente. Então, para mim também é uma alegria estar aqui com você nesse momento e que a gente possa bater um bom papo aí durante essa hora. Com certeza, e né, essas histórias eu aprendi na faculdade, que o jornalista é bom em captar histórias, por isso que a gente está aqui. E para contar histórias, nós temos um curso, e esse curso é patrocinado pelos nossos patrocinadores. 027Bet, a casa de apostas do futebol capixaba, do Capixaba, né, já tá no nome, né, 027Bet. Clique aqui no link da descrição para você poder apostar. E também a Vistec, grande patrocinadora, serviços e tecnologia. Informações está no link também na descrição. E a propaganda da Vistec vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Quer gravar seu podcast? Vem aqui para Flome Vila Velha, conheça os pacotes, conheça a estrutura, o melhor plano, o melhor orçamento e a melhor qualidade você encontra aqui na Flome em Vila Velha e também Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Onápolis. Cabeleira, pô, a sua camisa ela já detona a minha primeira pergunta, porque tem um mistério por aí que eu juro, eu sei mais ou menos, mas você é Serra, Tupi ou Desportiva? Bom, vamos lá. Eu tenho uma relação histórica com a Desportiva. O meu pai, assim que ele botou, meu pai é mineiro, criado no Rio de Janeiro, e veio, como a gente fala assim, fazer a vida aqui no Espírito Santo. Então, quando ele botou o pé aqui no Espírito Santo, a época dos antigos aí, a gente não tinha nem a segunda ponte ainda, o acesso era ali pelas 5 pontes, mas ele sempre fala isso, quando ele passou ali em frente à Desportiva, ele se apaixonou pela Desportiva. E começou a ir aos jogos, a frequentar, a levar a gente também. E eu ia também, sempre, desde moleque, já gostava muito de futebol. A gente vai até poder falar sobre isso também. Mas o dia que eu tive acesso, que eu conheci o Serra, assim, a história mudou. Aquilo tocou meu coração de tal maneira que a partir do primeiro dia que eu coloquei o pé no Robertão, me tornei Serra e Serra fanático mesmo. A gente brinca muito dos mistos, que todo mundo tem um time grande e um time pequeno para torcer. O time pequeno seria o time capixaba. Eu falo muito que o meu time grande é o Serra e o meu time pequeno do coração, o time do meu bairro, é o Tupi. Bom demais, porque pensando, né, a gente tem essa zoeira no grupo de WhatsApp sempre, Cabeleira, coração engrenar e não sei o quê, mas a paixão pelo Serra é algo fenomenal. E sem falar que o Serra é um clube de bairro e o Cabeleira mora em Itapuã, né? Tipo, Serra de Serra Sede, muitos torcedores estão dali, o Cabeleira lá de Itapuã se apaixonar pelo Serra. É muito bacana. Cara, o seu pai, ele tem né, falando um pouco do seu pai, que é muito ligado ao futebol também, cara, muita paixão vem por ele, né, como você acabou de dizer. E ele fez um trabalho, se eu não estou enganado, sobre os clubes ferroviários, né, Desportivo, Ferroviário de Oneva, não tem isso também? Que é um estudioso, querendo ou não, um pouco dessa parte do futebol? Então, a história dele é bem legal, porque meu pai sempre trabalhou na indústria, se aposentou, quando a época de conseguir se aposentar novo, hoje em dia você não consegue mais. Então ele aposentou, estava em casa já no sossego da vida de aposentado, e a gente começou a colocar pressão nele, os filhos, para ele fazer um vestibular. Explicando para ele que tinha o Enem, que ele é uma pessoa que era muito antenada, que ele ia muito. Então ele fez o Enem, fez para História na época, passou no vestibular na UFES e se formou. E um dos temas
que ele mais leu e produziu textos foi sobre os times, as ferrovias e os times ferroviários. Então, assim, eu acompanho futebol há mais de 30 anos. Então, tinha time que era ferroviário que eu nem tinha noção que ele veio falar comigo. Olha só, cara. E 30 anos já muito, né, o Cabeleira, muito apoio ao futebol capixaba. E até falando, eu conheço um pouco, já dei outras entrevistas, já sempre pesquisei sobre a sua coleção. O número exato hoje, você sabe de camisa? Eu até comecei a contar essa semana. Estava em 4.038, eu parei, tive que parar para fazer outra atividade. Mas eu imagino que deve estar em torno de 4.050, 4.100 camisas. E do futebol capixaba, desse total? 1.000 camisas. 1.000? É, por volta de 1.000. Ah. Um pouquinho mais. Caramba, aí mesmo assim, 1.000 camisas de futebol capixaba. Vocês podem perceber aqui, galera, ó, Linhares Esporte Clube, né, que tá mais perto de mim, né, querendo ou não. Vitória, Guarapari, Nova Venécia Associação Atlética, não é o Nova Venécia de hoje. É o Vitória de novo ali. Essa camisa do Vitória aqui é da Adidas, pra você ter ideia. Camisa do Giovanni da Desportiva. Aquela camisa do Rio Branco lá na ponta, o Cabeleiro me falou que é a camisa do gol em cima do Vasco, cara. Eu fiquei impressionado. Pô, o Lucas aí, o pessoal da CDD, o pessoal que é capa preta, essa camisa é histórica. Esse estrela aqui que depois nós vamos falar, Serra, Paixão do Cabeleiro, Tupi, Paixão Segunda, o América de Linhares, aquela camisa é relíquia. Eu deixei por último a do Ibiraçu, porque tudo isso aqui começou com a camisa do Ibiraçu, que o professor seu te deu, né? Tipo assim, essa vontade de colecionar camisas começou por ali. Você até falou que essa camisa que você ganhou primeiro já até se perdeu, você usou até gastar, mas a paixão começou por ali, certo? É isso, eu na escola que eu estudava, tinha um campinho de futebol, a gente brincava ali. Isso é uma história que eu nunca mais esqueci. Tinha um professor português, sentou ali na beira do campo e ficou vendo a gente jogar. Aí uma hora ele levantou assim, do nada, parou, apontou pra mim e falou: menino, aí vai pro gol, você é muito ruim na linha. Pode ir pro gol, que na linha você não tem jeito, não. E até hoje você fica no gol. Até hoje foi assim, a pessoa que me descobriu pro futebol foi ele. Aí fui pro gol, depois que acabou o futebol, a gente ficou conversando. Ele falou que gostava de futebol e tal, mas morreu ali o papo. E eu comecei a perceber que toda quarta-feira ele faltava aula. Ele não ia dar aula. Não sei, na época eu não sabia por quê, e fui tentar descobrir. Descobri que ele era fanático pelo Ibiraçu, e era o ano de 88. O ano que o Ibiraçu foi campeão capixaba. O único título do Ibiraçu, inclusive. Então, aquele ano, ele foi a todos os jogos do Ibiraçu. Seja em Ibiraçu, seja em outros lugares. Aí eu pedi pra ele uma camisa do Ibiraçu. E ele deu pra mim, na época, uma camisa branquinha do Ibiraçu, escuro. Nem não lembro se era carioca, na época. Uma camisa que eu usei até acabar. Dali surgiu a minha paixão por camisas de futebol. Depois disso, eu lembro que meu pai tinha, pessoal, a molecada aí nem sabe o que é isso. Meu pai tinha uma locadora de vídeo. A Netflix antigamente. Isso, só que você tinha que ir no local, não era alugar a fita. Levar a fita pra casa. Eu confesso que eu não peguei essa época, mas a minha época já era do DVD, já não era nem fita. E meu pai tinha uma pessoa que atendia meu pai, que ele era de Colatina. Então eu pedi pra esse rapaz que ele trouxesse, que ele conseguisse uma camisa do Colatina pra mim. A época que Colatina tava bem também. 1990. Ele prometeu e nunca me deu a camisa. Que foi uma camisa que depois eu consegui com um jogador, que é uma camisa que eu guardo com muito carinho. Tem essa história especial, daquelas coisas de criança que a gente tem, que eu não tive quando criança, vou ter quando adulto. Exatamente. No meu caso, são as camisas de futebol. E falando do Linhares, eu tenho uma camisa lá, cara, porque o Cabeleiro é tão parceiro que sempre quando eu arrumava uma camisa do Linhares difícil, eu arrumava uma pra mim e uma pra ele. Lembro que uma vez teve uma que foi produzida lá em São Paulo, falei pro cara, olha, só me manda se mandar duas, porque uma eu entreguei pro Cabeleiro e a outra ficou comigo. Mas tem uma lá que o Adalto me deu, que é da Copa de 2019, que essa aí só eu tenho. Essa aí é uma exclusividade minha. Essa aí eu falo, essa aqui nem o Cabeleiro tem. Pode ser que futuramente você consiga, mas aquela lá foi até um jogo contra o Vitória, eles usaram, Lixo Esporte na frente, Prefeitura Municipal de Linhares atrás, toda azul, o escudo do Linhares no meio. Aí essa aí o Adalto me deu lá, tipo, acabou o campeonato, deu, pô, presidente, uma camisa, ele me deu. Tanto que a numeração, até aquela numeração de 19, 20, porque tem uns segredinhos pra você saber se a numeração, se a camisa é de procedência mesmo. Quando a numeração é mais alta, certeza que ela é uma camisa de boa procedência. Mas, cara, até falando, você falou de escola, né? Depois disso você virou professor.
Sim. né? Passando um pouco pelo tempo. E tem a camisa ali do Estrela de Cachoeiro Limitada, com essa Estrela de Davi aí, que você catou de um aluno seu, não é? Então, quando eu comecei a juntar as camisas, comecei a ter... Todo mundo que coleciona camisa tem que ter um foco. E o meu foco principal é futebol daqui da nossa terra. Então, assim, sempre que surgia um time novo, eu ia atrás para tentar arrumar a camisa. O que acontece? Quando você torce para um time dito grande, assim, é fácil você arrumar a camisa. Mas quando você torce para um time menor, que é o caso dos times aqui do Espírito Santo, muitas vezes o time só tem aquela camisa que eles usam, não tem camisa para vender. Então, por várias ocasiões, eu tive que esperar acabar o campeonato para a pessoa me dar a camisa, porque senão o time ia ficar sem. Essa camisa do Estrela de Cachoeiro, eles jogaram a Série B de 2004, isso. Ganharam a Série B e não vieram para o campeonato de 2005. Então, era uma camisa assim que eu tinha assim, já a ideia que eu não ia arrumar essa camisa nunca. Como que eu vou arrumar? Um time lá de Cachoeiro, jogou um campeonato, possivelmente só tem um jogo de camisa. Geralmente, quando acaba o campeonato, o jogador leva a camisa, vão para outros estados. Eu já tinha assim até largado de mão. Aí um dia eu estava dando aula lá em Jacaraípe, a sala ficava por cima da quadra, e vi um menino com a camisa. Eu escrevendo no quadro, olhando, um olho aqui, um olho ali. Aí falei, do Serra ainda, né? Aí falei, é a camisa. Desci na hora do recreio, os meninos jogando bola, tudo suado na quadra com a camisa. Falei, menino, vem cá. Aí eu, professor, fiz inverso do que o professor fez comigo lá no passado. Falei, essa camisa aí, que camisa é essa? Já sabia que camisa que era. Ele falou, não, meu tio jogou no interior e trouxe pra mim. Aí eu falei assim, tira a camisa. Aí o que, professor? Eu falei, tira, me dá aqui a camisa. Aí levei ele lá, tinha um setor de achados e perdidos na escola, um monte de coisa velha. Peguei uma camisa, toma essa camisa aqui pra você, essa aí você me dá. Aí ele falou, poxa, professor, me dá uns 10 reais pro lanche aí, pelo menos. Eu falei, tá bom, toma aqui 10 reais. A camisa mais barata dessa história. E me deu a camisa. Que outra coisa também, assim, a gente precisa ser meio cara de pau, às vezes. Teve uma época atrás que eu passando pela praia, vi um pessoal jogando bola e um rapaz com a camisa do Serra de manga comprida. O que hoje em dia você não vê na década passada. Não era tão comum, mas às vezes quando o Serra jogou a João Avelange, jogou a Série B, o Serra fazia alguns jogos no sul do país. Então a esposa na época fez alguns jogos de camisa de manga comprida. E eu vi esse cara usando. Então parei, fui lá e perguntei ao cara se ele não vendia aquela camisa pra mim. Porque você tem que ser meio cara de pau. Se eu achar... Porque a maior dificuldade pra gente que faz coleção de camisa é primeiro você precisa saber que a camisa existe. Se a camisa existe, é possível, aí você tem que correr atrás dela. Exatamente. Falando de manga comprida, eu perguntei pro nosso rapaz aí, essa aqui do Linhares, 94, camisa branca de manga comprida. Linhares, se eu não tô enganado, só jogou um jogo com essa camisa. Com São José do Amapá. São José do Amapá? Não foi com Campo Grande, não? Foi São José do Amapá. No São José do Amapá, uma lama, eu lembro que eu entrevistei ali do Boss, ele falou que eles chegaram pra jogar num dia, acho que jogaram na quarta, tinha chovido lá, o gramado tava um lodo, aí eles jogaram só na quinta. E é uma camisa também de manga comprida que é uma relíquia. Eles descobriram em Linhares que outro rapaz tem uma camisa dessa aqui. Então é só você e ele que eu sei que tem essa camisa assim. É da Carioca? É, da Carioca. Da Carioca Sports. Também, para quem é colecionador, é uma grande marca, dificílima. Eu sei do seu carinho pelo Linhares, pelo futebol de Linhares. Então, assim, corra atrás pra sua coleção. Não, a do Linhares Esporte Clube, eu nem... Confesso que eu até penso nem em correr atrás. Porque esses dias mesmo, a do Hélio, o Hélio tinha uma... Quis vender, eu peguei essa aqui, Carijó, né? Mas não é nem da Carioca, é de outra marca. Eu guardei, mas meu foco é o Linhares Futebol Clube. Você falou, tem que ter um foco. Sim. Se você não tiver um foco, igual. Se perde. Aparece alguma do Linhares na internet, pô, os caras cobram... Por exemplo, de 2007 eu consegui a camisa azul, a principal, a secundária a branca, a de treino e a da Série 6 de 2007. Eu consegui essas 4 camisas na internet, assim, aparecendo pra comprar. Você... Geral, quando vem a camisa do Linhares, me manda. E de 2015 pra frente eu tenho quase todas. Se não fosse uma companhia aérea que eu fui viajar uma vez com 2 camisas, fui viajar pra Belém do Pará com 2 camisas do Linhares na mala,
a mala extraviada, nunca mais apareceu, eu pedi 2 camisas do Linhares. Fico muito triste que nunca mais eu acho que eu vou achar essas camisas. Geralmente, quando eu viajo para fora do estado, eu gosto de levar camisas daqui. Não só do Serra, não só do Tupi. Desportiva Rio Branco, que é muito bacana. Quando alguém te para na rua, pergunta do time, ou as pessoas que conhecem o futebol capixaba, mas as camisas que eu levo é sempre na mochila. Eu nunca despacho na bagagem, porque eu tenho esse medo, assim. Porque cada camisa que tá aqui, mais as camisas que estão lá em casa, todas elas têm um valor para mim, tem um peso forte. Com certeza. E eu não quero perder, porque já aconteceu comigo, de eu ser roubado. Você já falou também de emprestar camisa, que já não devolveram? Quando é porque eu era mais novo, assim, que eu usava camisa de futebol, mas não fazia coleção, vamos dizer assim. Então você empresta para um amigo seu que some com a camisa, você dá a camisa. Hoje em dia, não, muito mais difícil você liberar, assim. Difícil não, diria até impossível. Qualquer camisa dessas aqui, as pessoas me perguntam assim, mas quanto que vale a sua coleção? Escuto muito essa pergunta, nem sei se ia fazer parte da... Mas assim, não tem valor, não quero saber quanto que vale. Eu penso no seguinte maneira também. Elas não estão abertas à venda. Olha como é que é, minha coleção de camisa, tipo... Olha como é que é as coisas. Meu pai, a gente é de Ribeirão Preto, né? Nasci lá, meu pai comprou o comercial e as camisas que ele usava, ele guardou pra mim. Deixou guardar lá em casa. Tem umas que tem autógrafo, que tipo, ele usava clarinho. Eu tenho uma camisa de goleiro do comercial, que meu pai conta essa história, que o goleiro era muito amigo do goleiro, o goleiro acabou o jogo, ele foi no vestiário, tirou o conjunto, calça, camisa e entregou pro meu pai. Eu tinha uma calça do comercial de goleiro que meu pai usava pra jogar na quadra, toda lascada, e essa calça novinha com a calça não, né, mas a camisa, a calça também na joelheira, aquela espuma, novinha, cara. Eu acho que essa aí é uma das relíquias que provavelmente só eu devo ter, sabe? Tem umas autografadas, tem umas quando eu era criança. Então, essa questão de camisa já veio do meu pai. Até a camisa do Grêmio meu pai guardava. Muitas delas depois, quando eu fiquei maior, eu fui olhando e eu vi que era falsificada, era camisa de torcida, aquelas camisas de R$15 na porta do estádio. Mas tinha umas ali que eu sei que tem um valor. Eu selecionei. Então, essa coleção de camisas eu já venho, podemos dizer assim, meu pai guardou, eu vou deixar pro meu filho, e por aí vai. Então, é uma parada que também não vejo o valor, sabe? É um carinho, cara. Esses dias eu paro lá em casa e fico olhando, eu acho que você também. Pô, essa aqui tem a história de tal dia, sabe? De tal campeonato. Igual eu falo, essa camisa que só eu tenho, nem o cabeleira tem, eu gosto de reforçar isso. Não, mas isso é legal, assim, porque tem oportunidades que são únicas. Você que é de Linhares, eu assisti, não sei se um dos primeiros jogos do Linhares, ainda como CFL. Centro de Futebol Linhares. 2004, quando o Estrela foi campeão. A gente foi jogar um futebol de veterano em Aracruz. O Linhares jogava em Aracruz. Isso, Mambu. Então, aí à tarde ia ter o jogo, eu nem sabia. Aí eu vi o time jogando, tentei arrumar a camisa, na época não. Na época era camisa verde ainda. Camisa verde. Então, assim, é uma camisa que um dia vai aparecer. Uma camisa dessa, ela vai chegar até a mim. Mas, assim, uma das poucas que passaram até hoje. Porque de 2000, 2001 para cá, se você considerar o CFL como o atual Linhares, eu tenho camisas de todos os times do futebol capixaba, mesmo aqueles que duraram uma temporada só. Tem uma também que eu lembro que você contou, do Alfredense. Alfredense. Que também jogou essa Série B de 2005 ou 2004? 2005, 2005. É quando subiu o Linhares de Rio Branco. Isso, aí. Aquela Série B, eu consegui a camisa que o Aldair usou, porque o Aldair jogou um jogo só. Que foi a final, o jogo de volta. Contra o Linhares. Isso. No velho Kleber Andrade. O Aldair me deu a camisa dele no final do jogo. Assinou e me deu de presente. Caramba. Não, se for olhar, vamos lá, só de história. Essa camisa desportiva aqui do meio é a camisa que o Giovani usou. Antes de ir pro Vasco. Essa camisa eu peguei ela, assim, ela é pesada, tá? O pessoal do Grená, é pesada essa camisa. É assim, como se fosse a camisa do Pelé para nós do futebol capixaba, né? Eu tenho, porque assim, eu separei algumas camisas para trazer, né? Porque até não teria tanto espaço. Mas eu tenho a camisa que a Desportiva usou no primeiro campeonato brasileiro, que ela jogou de 72. Caramba. Tem lá em casa essa camisa, guardada no site também. Se você puxar pro lado do Rio Branco, além dessa camisa aqui, que é o gol do... que eu ia falar, gol em cima do Vasco em 86. Do Márcio Fernandes. Eu tenho a camisa da reinauguração do Kleber Andrade, que é Rio Branco e Seleção Capixaba. Camisa
Camisa que o Ari do Ratão usou. Ah. Só foi feito as camisas para aquele jogo. Não foram camisas que foram Foi vendidas. agora recente, né? Então, mas são camisas assim... E que eu nunca mais vi ninguém na rua usando a camisa daquela. Exatamente. Igual esses dias lá, eu tava lá em Linhares, tinha um amistoso. Antes da despedida do Fabiano Heller, foi com o Cabeleira. Industrial e Linhares. Isso é Industrial América. e América. A América ele conseguiu. Aí do Industrial eu falei com ele, corre em tal lugar que foi feita. Não sei se você conseguiu no Industrial ou não. Não consegui. Também é um clube, porque, pra quem não sabe, o Linhares Esporte Clube nasceu da fusão do América com o Industrial. Mas na federação, o Linhares Esporte Clube tá lá no nome Razão Social Industrial, né? Que foi Sim. o nome que ficou. Então, essa camisa do Tupi é do Túlio, 2003, o Túlio veio. 2003, o Túlio, a gente fala muito assim, que o Túlio teve até outras passagens posteriores aqui, né? Vila Velense, veio agora pelo esporte. Jogou alguns campeonatos amadores aqui É. pelo interior, Nova Venécia, Rio Bananal. Mas o Túlio, quando ele veio, assim, vamos falar assim, dos grandes nomes que vieram, né? Pessoas de destaque que jogaram aqui pelo futebol capixaba. O Túlio, após sair do Tupi, ainda jogou a Libertadores. Tudo bem que era por um time da Bolívia, mas jogou a Libertadores. E depois disso ainda foi artilheiro da Série B e da Série C do Brasileiro. Então, Veio assim, em alta aqui. ele não era um jogador acabado quando jogou no Tupi. Pô, 2013, foi campeão em 95 pelo Botafogo. Então, 8 anos depois ele estava aqui no Tupi. Então, assim, foi a época que eu comecei a me aproximar de uma pessoa que eu considero muito hoje, um grande amigo meu, que é o Rogério Pedrini. O Tupi já veio em peso aqui. Você já foi o Rogério, o Lambiru e agora você que tem uma história aqui. Depois, pra fechar com chave de ouro do Tupi, depois é o Hélio, que provavelmente estará aqui conversando com a gente. Eu brinco muito que a Toca é o quintal lá de casa. E a Toca é a central de fofocas do futebol capixaba. Sim. E assim, toda vez que eu quero conversar com alguém sobre futebol capixaba, toda vez que eu precisei entender o que era futebol capixaba, uma das pessoas que mais me auxiliou nesse processo foi o Rogério. Pessoa muito sábia, muito inteligente. E a gente brinca muito assim, que todas as crises que chegam no futebol capixaba, elas passam primeiro pelo Tupi. Então ali está expert nas dificuldades do nosso futebol. Exatamente. Falando do futebol capixaba, cara, você percebe uma nítida, você que vem acompanhando há muito tempo, uma nítida evolução no nosso futebol nos últimos anos? Eu vejo que sim. As pessoas falam, futebol capixaba tá ruim, Não sai da Série D. não evolui, não sai. Não sai porque é difícil mesmo, requer investimento, requer muito trabalho, requer conhecimento, um tanto de sorte também. Às vezes aquela bola que não entra. Igual contra o Vitória de Ituano, que marcaram um pênalti num metro e pouco fora da área. Às vezes do roubo, vamos dizer assim, né? Mão peluda que agindo. aquilo foi, assim, é um absurdo aquilo que aconteceu. E muitas vezes por erros nossos também. Mas eu percebo uma evolução no futebol capixaba. Poxa, a gente ficou 25 anos sem um time passar de fase na Copa do Brasil. O último tinha sido o Linhares Esporte Clube. Isso. Em 94, depois foi o Serra. Aí os críticos falam assim, mas agora é jogo único. Não interessa, é jogo único para todo mundo. Então, assim, o futebol capixaba, apesar desse ano a gente não ter conseguido passar de fase, mas a gente vinha numa... Pô, a gente foi 2018 com o Serra, 2019 com o Serra. 19 com o Serra, 20 com o Vitória, 21 com o Rio Branco, 22 Venda Nova e Real. Isso, então, em 22 já passaram os dois times, os dois clubes. A gente evoluiu no ranking então, da CBF. Isso, que também, assim... as duas vagas na Copa do Brasil foi por causa disso. Se você quer olhar de maneira técnica, maneira fria, é só você comparar a evolução nossa no ranking, que é quando a disputa está ali em estados semelhantes ao nosso. A gente está longe ainda de você pensar do que a gente tinha. Eu vivi essa época dos anos 90. Mas o futebol brasileiro também era outro. O funil hoje é muito mais estreito. Nos anos 90, a gente estava ali a um passo da Série A. Só tinha a Série C e Série B. Então, e às vezes tinha assim, uma Série C. Tem até uma história legal do futebol capixaba que poucos conhecem, do Rio Pardo de Una. O Pardo de Una é um grande clube muito... O Rio Pardo de Una que ele conseguiu acesso da Série C para a Série B, não jogou por falta de verba. Isso em década de 90, finalzinho 92. 92. Você tem no Rio Pardo de Una a camisa? Tem. É porque é um clube, assim, quando agora, por exemplo, o Gel agora recentemente foi jogar em Una, a primeira coisa que eu lembrei foi do Rio Pardo. Sim. Então, é um clube que disputou a Série C, conseguiu acesso, mas não jogou a Série B por falta de investimento. Eu vi aquele time do Rio Pardo de Una jogando, Campeonato Capixaba, contra o Aracruz em Aracruz. Eu lembro, um dos primeiros jogos que eu vi lá em Aracruz,
jogadores meio barrigudinhos, assim, mas bons de bola. É aquilo que a gente fala, assim, do futebol capixaba raiz e que a gente briga, a nossa luta. Que a gente fala assim, pô, a gente queria um campeonato capixaba com não sei quantos times do interior, Iuna, você citou, Alegre, Mimoso, Mimosense, Alegrense. Aracruz. Aracruz já teve o Aracruz e também esse Aracruz aí que você viu com o Tulinhares era um outro Aracruz. Um outro Aracruz. Amarelo. Que eu tenho a camisa também. É. Foi difícil até conseguir um escudo desse Aracruz pra fazer um negócio uma vez. Essa eu tive a sorte de conseguir. Como Riachuelo também. Riachuelo, que era de Barra do Riacho. Barra do Riacho, disputou uma preliminar pra Copa do Brasil. Jogou contra o Cachoeiro. Cachoeiro que depois passou, eu acho. E aí foi jogar com o Fluminense, aquele jogo do Sport TV. Exatamente. Cachoeiro também, que tinha 2 clubes, agora só tem Estrela. Então, assim, nisso, assim, eu vejo aqui no estado, o futebol capixaba dar essa pequena evoluída, um conjunto de forças. O governo do estado, que tem auxiliado bem. Pra quem não sabe, a TVE é do governo do estado, né? Se todos os jogos foram transmitidos é porque teve investimento do governo do estado. Só pra quem não sabe, assim, né? O Banco do Estado. O Banest tá aí, ó, lá na Omoplata. Que patrocina o campeonato. Então, para aqueles que são críticos, não adianta. Nenhum futebol de nenhum estado do país se desenvolveu sem o auxílio do poder público. A gente precisa entender que o futebol também ele é cultura. Quando a gente fala assim, você está dando valor àquilo que é do seu estado. Então, quando as pessoas perguntam assim, mas você é favorável que se use dinheiro público no futebol? Sou favorável. Porque é cultura, é arte também do local que você está inserido. Eu vejo também assim, a federação deu uma melhorada. Dá uma melhorada, muito auxílio para os clubes. Eu hoje em dia acabo, querendo ou não, você participa mais do dia a dia dos clubes. Até pela minha relação comercial que eu tenho com alguns. Vejo que a federação hoje ela cuida melhor dos seus filhos. O Rogério falou isso. A federação é uma mãe que tem vários filhos que é os clubes. Assim, o meu único senão, a federação, que eu ainda vejo essa possibilidade lá na frente, é essa regra dos 2.000 lugares. Porque isso acaba sendo um entrave para muitos clubes quererem voltar. Tem muito estádio aí, que é uma coisa rara hoje no Brasil, que ainda tem aqui no Espírito Santo, que são estádios em centro de cidade. Se você for... O estádio de Ibiraçu, pra quem não sabe, é 2 quarteirões da BR-101. Se você for em Ibiraçu, se você for em Muqui, se você for em Alegre... Então, os de Linhares, os dois eram perto do centro. Então, assim, pra mim, assim, se o estádio cabe 1.000 pessoas, libera-se os 1.000 ingressos, com toda a segurança, que eu entendo também que o mundo hoje mudou. Antigamente, no Maracanã era 150 mil pessoas, hoje são 70 mil. Porque o mundo é outro, as regras de segurança, de conforto. Então, assim, defina-se parâmetros mínimos e libera para aquela capacidade que tem. Nosso campeonato não tem uma média de mais de 1.000 pessoas para você exigir um local, uma praça com 2.000 lugares. Mas tirando esse detalhe, eu acho assim que tanto a federação como o governo, e eu vejo a luta dos clubes também para se manterem vivos, assim. Então, de certa forma, de parabéns. Cara, e você falando dos clubes do interior, por exemplo, eu pego o Norte. Nova Venécia tem clube. O Real, que é ali de Águia Branca, né, mas é perto de Nova Venécia. Pinheiros tá ali. O Linhares tá ali. Colatina, que ficou muito tempo capengando, tá ali. O São Mateus também tá ali. Sabe, eu vejo no Sul. Aí tá de Itapemirim. O Venda Nova, que foi uma baita surpresa voltar, né, recentemente. O próprio Estrela, sempre muito bem. O Jaguaré agora também voltando lá no Norte. Então, cara, é meio que você vai conhecendo a cidade, você vai conhecendo o estado pelos clubes. Né? Igual tinha o Ganduense de Baixo Guandu, que eu sei que é complicado você no interior manter, ainda mais nas cidades menores ainda. Baixo de São Francisco. O Santos de Baixo São Francisco. Pedro Canário. Associação Atlética Canário. Já o escudo era parecido com o do América. Isso aí, eu tenho também a camisa. Eu consegui uma camisa de uma Série B que eles jogaram e por falta de verbas abandonaram a Série B no meio do campeonato. O próprio Capixaba hoje, que é o Capixaba que tá jogando aqui em Vila Velha, era de Guaçuí. Eu tenho todas as camisas, todas as fases do Capixaba. De Guaçuí, Presidente Kennedy, e foi rodando, jogou em Guarapari um tempo, agora tá em Vila Velha. Você falou de estádio no centro. O estádio de Guarapari era no centraço de Guarapari, Davi no Matos. Então, assim... Era, né? Porque foi vendido. Isso é um fenômeno que tá acabando.
As pessoas falam muito do meu carinho pelo Tupi. O Tupi é um representante de algo que está acabando pelo país, que são os times de bairro. Assim, as pessoas muitas vezes não têm noção do assédio, da pressão, da especulação imobiliária que o Tupi sofre por estar numa área bem valorizada ali em Vila Velha. Então, assim, e eu acompanho ali o trabalho da família do Rogério, da tia, dos filhos, de todo mundo que está envolvido ali, do carinho que tem por aquilo. E sendo bem sincero, assim, a gente não sabe até quando que aquilo vai durar. Então eu procuro viver a cada dia que eu posso aquilo ali. Porque eu não sei até quando vai. O Serra perdeu o estágio dele agora. Qual vai ser o futuro do Serra? Não sei. Entendeu? Exatamente. Por mais que falar, vai fazer outro estádio, vai jogar onde? Então, assim, você falou que Serra é um time de bairro, né? Você citou no começo do nosso papo aqui. Então, um time que tem as raízes ali. Quando você perde seu patrimônio, você perde suas raízes. Você vive um pouco isso hoje com Linhares. Uma cidade que não tem um estádio para o time se apresentar. Como que o torcedor local vai criar afeto com algo que ele não pode acompanhar de perto? Se for para ver pela televisão de longe, ele vê um Flamengo, vê um Vasco. E a parada foi até que você falou, de ter uma boa entrada nos clubes, né? Tipo assim, bom relacionamento. Os próprios diretores Linhares já falaram comigo. É muito difícil a gente chegar, pleitear até um patrocínio para uma empresa. Aí eu vou falar, vamos jogar onde? Tem que jogar em Bananal. Tem que jogar em Jaguaré. Colatina. Sei lá, final de um campeonato capixaba tem que ser em Colatina ou em Águia Branca, ou vir pro Kleber Andrade, igual o Nova Venécia teve que vir, né, sabe? Mas eu vejo o Linhares com isso. Existe sempre a especulação, vai fazer o estádio, não vai. Eu falo, eu até brinquei esses dias na transmissão da TV Coruja. Uma cidade que tem um aeroporto, antes mesmo de ter uma rodoviária, não me surpreende mais nada não ter um estádio de futebol. Porque aí você olha como é que é a questão. Eu já conto essa história pra todo mundo. Eu fui em Chapecó conhecer o estádio da Chapecoense. Ele é um estádio municipal que foi adaptado, sempre crescendo. A Chapecoense foi subindo, o estádio foi crescendo. O estádio embaixo das arquibancadas secretaria de não sei o que, secretaria disso, banco público, a Caixa, uma das partes, um dos lados, é tudo secretaria de saúde, sabe? Então, cara, você consegue fazer um estádio em que a prefeitura, por exemplo, Linhares saiu em manchete já, que gasta não sei quantos mil por mês de aluguel. Pô, sei lá, uma prestação do empréstimo para construir o estádio pra você não pagar mais aluguel e virar tudo nessa linha prefeitura, cada secretaria ali, ideia tem, basta quem tá no poder querer tirar do papel. Vamos falar sobre isso. As pessoas cobram muito um estádio de Vila Velha. Ah, que Vila Velha tinha que ter um estádio melhor. Vila Velha é uma cidade, se você considerar o Espírito Santo, cidade grande, a nível de Brasil, uma cidade de médio porte, uma economia boa, forte, que não tem uma sede de prefeitura. A prefeitura de Vila Velha é um espaço alugado. Como que você vai cobrar um estádio público numa cidade que não tem uma prefeitura própria? Então, assim, tem coisas, tem outras carências, vamos dizer assim, que é o que me preocupa, como eu estava falando, do Serra, de outros clubes. A gente pega o exemplo aqui no estado do Rio Branco. Vendeu 2 estádios e não tem nenhum. Não tem nenhum. Assim, isso você perde referência. Aonde o torcedor do Rio Branco agora vai achar algo do clube para visitar? Era em Jucutuquara, né? Aquela ali, péssimo que uma sala de troféus. Museu, a história não existe. Clube, que todo não tem. Isso tudo Então, quando eu comecei a fazer coleção de camisa, de certa forma eu pensei nisso também. De que maneira que eu vou preservar a história do nosso futebol? A maneira que eu achei foi em relação às camisas. Então, assim, quais são as camisas históricas? Quais são os clubes que já jogaram? Seja um campeonato, 2. Até hoje eu não consegui todos. Tem muito time que jogou um campeonato só. Mas teve um Flamengo no começo da década jogou a Série B de 2000. Flamengo, Capixaba. Essa Série B de 2000 teve Flamengo, Capixaba, teve Domingos Martins, teve Cariacica. É aquele Rio Branco de Cariacica? Você lembra que teve uma história do Rio Branco de Cariacica? Teve o Esporte Clube Rio Branco. Isso, também. Que era um Rio Branco meio que pra tentar pegar um pouco da onda desse e desativar esse aí, mas não deu certo. O Flamengo Capixaba, ele até teve aqui. Da época passou pelo Ferreira Neto. Rio Branco tinha sido eliminado do Campeonato Capixaba, ia começar a Série B, tava com o elenco parado. Aí criou-se essa ideia de manter um Flamengo Capixaba
como se isso fosse agregar a torcida do Flamengo e usou-se o elenco do Rio Branco para jogar essa Série D. Só que não foi à frente. Mais uma das ideias mirabolantes aí do futebol capixaba que não foram à frente. E é engraçado porque, cara, essa história, por exemplo, se você pesquisar Flamengo Capixaba, você não vai achar a história desse clube. Não, até mesmo em pesquisa na internet, eu fui pesquisar se tinha algum jogador para eu ir atrás, para tentar arrumar a camisa. Você acha pouquíssima referência na internet, assim, sobre os campeonatos. Essa final da década de 90, começo dos anos 2000 ali, é difícil de achar, cara. Por exemplo, eu sei de algumas informações do Linhares, porque tá um pouco publicado na internet. Aquele RSSSF, que o nosso amigo Leonardo e vários outros caras fazem um trabalho fenomenal lá. Que é o melhor site de pesquisa, ainda são eles. Exatamente. E aí, cara, o Adalto, eu descobri isso. O Adalto, ele tem vários caderninhos registrados o jogo do Linhares, o time titular que entrou em campo. Então, muitas das histórias... Aí eu falei com ele, Adalto, esses cadernos estão lá guardados. Eu falei, um dia eu vou ter acesso. Ele me mandava foto. Eu perguntava pra ele, Adalto, o jogo de tal dia. Porque eu peguei algumas fotos. Eu olhava a data que foi tirada a foto, que conseguia ver isso ainda no arquivo. Aí ele, tal dia, ele mandava foto pra mim. A escalação do time titular, quem fez os gols às vezes, o estádio. Doideira. Isso é muito legal, assim, aquilo que eu também já comentou aqui, assim, que a gente tem que contar a história do nosso futebol. Antes que a gente que é apaixonado por isso aqui. Então, a minha geração que já tá velha guarda, vocês que estão chegando agora, o trabalho que vocês fazem, assim, é muito legal. Então, a gente tem que contar essa história. Eu já fui algumas vezes com meu pai na federação, tá pesquisando sobre times ferroviários. Fomos no arquivo público, tem bastante coisa também. E você na federação, você pega aquelas súmulas dos anos 60, 70, originais ali. Vi a súmula de quando o Tupi foi campeão municipal, em 66. Súmula da época do Santos, de Aribiri, quando jogou o Campeonato Capixaba. Então, assim, é muito legal, assim, e da gente correr atrás disso, da gente contar essa história, antes que ela se perca. Exatamente. Uma ideia dessas ideias de contar a história é isso aqui. Só que a principal dificuldade que eu vejo de esbarrar é no financiamento. Porque, querendo ou não, você ir na federação é um trabalho histórico, jornalístico, muito bacana. Aí, talvez, a gente já teve algumas ideias, tipo, juntar um grupo de jornalistas, já escutei essas histórias, para ir atrás desses resultados, ir lá na federação. Só que é um trabalho que, tipo assim... Leva tempo. E custa. E custa. Porque, por exemplo, o cara, às vezes, vai fazer aquilo lá de graça. E aí que eu falo, a dificuldade nossa aqui. Você vai atrás de um patrocínio, agora com isso aqui eu entendo os clubes. Você vai atrás de um patrocínio. O que é futebol capixaba? A porta se fecha assim na hora. Eu vejo muita gente aí. Aí você tem que ir abrindo a porta devagarzinho. Não, vem cá. E aí você vai tentando conquistar. Mas falou futebol capixaba, a porta fecha, cara. É complicado. Sim, as pessoas elas acham que é tudo fácil, né? Por que o clube não vai atrás de patrocínio? Mas o clube vai. Vocês, assim, na correria do dia a dia de vocês vão atrás. É muito por amor, por gostar. Eu ainda acho que o futebol capixaba é viável, mas é difícil. É difícil. É muito não, como você falou, a porta na cara. Eu vejo hoje, assim, que eu sou fã pra caramba do Henrique. O Henrique vai tudo que é jogo feminino. Porque o Henrique quando a gente começou a CDD, a gente foi muito criticado por não ir aos jogos. Porque, vamos lá, nós éramos meninos de 16 anos que dependiam dos pais. Aí chegava, pai, me dá 10 reais pra ir no jogo. Sim. E de ônibus voltar não dava. Aí agora a gente foi conseguindo credibilidade, conseguimos, igual eu com o meu registro de jornalista, consegui a carteirinha da Associação de Cronistas. O Henrique, por isso da marketing, conseguiu a dele também. E aí, cara, aí sim nós temos portas abertas. Hoje, o Henrique já contou, acontece chegar lá, não tá o nome dele na relação por algum erro, o pessoal já sabe que é ele. E você sabe que ele vai trabalhar, já libera, entendeu? Não, olha só, vocês, as pessoas já reconhecem o trabalho de vocês. Isso eu acho muito legal. Tem até uma historinha rápida. No começo do WhatsApp, eu e minha esposa em casa, falei, vou criar um grupo. Não tinha facilidade que tem hoje dos jogos serem transmitidos. Uhum. Vou criar um grupo do WhatsApp. Se tiver pelo menos um torcedor de cada time que vá aos jogos, para as pessoas informarem. E é o trabalho que vocês fazem hoje. Até funcionou na época.
certo momento. E é o trabalho que vocês fazem hoje. Então, assim, eu acho aquilo sensacional de informativo. E a grande mídia não faz. Cara, Ontem, terça-feira, foi a última rodada. toda rodada agora tem gol pra caramba, né? Não, Capixabão. e eu querendo saber quem... o resultado dos jogos, quem tá em primeiro, quem tá em segundo, quem pega quem. E o CDD informando ali em tempo real. Muito trabalho do Henrique. Isso não tem, cara. Assim, vou te falar. E eu acompanho futebol de baixo investimento de outros locais também. Isso é raro pra caramba, assim. Então, o grupo, a equipe, assim, estão de parabéns, cara. Cara, e você fala, por exemplo, a gente ficou comentando, né? A gente tá chegando no grupo. Falando nisso, o grupo de WhatsApp tá no link da bio da CDD, lá no nosso Instagram. Você vai também, qualquer grupo de WhatsApp, se tem meu número que tá passando aqui na tela, você me pede, manda mensagem que eu mando o link. A gente tá chegando perto das 1.000 pessoas dentro de um grupo. Isso pra nós era algo, assim, imaginável até um tempo atrás. E uma parada que me deixou muito feliz foi, além disso, foi o cara falando lá pra mim, lá em Nova Venécia, o pessoal na arquibancada acompanhando o grupo pra saber os resultados dos outros jogos. Sim. Que eu sei que muitas das vezes o pessoal acompanhava sites e tal, ficava olhando na internet. E agora o cara tá ali, cara, na hora. Então, e é um trabalho, por exemplo, essa última rodada que eu fiz. Fui pra churrascaria, tinha que estar no escritório, adiantei tudo que eu podia adiantar, e no final, quando deu as 3 horas que começou os jogos, eu tinha algumas coisinhas pra fazer. E eu fiquei lá até 5 horas, meu pai até mandou mensagem. Tá onde, cara? Não chegou em casa ainda? Eu falei, não, tinha jogo, fiquei no escritório até acabar os jogos, pra poder fazer. Uma parada que eu quero muito, que tá, assim, tô ajeitando, tá indo pros poucos, é os gols. Hoje, como todos os jogos, os gols tem que sair logo após os jogos. Logo após. Final de semana mesmo eu saí, fui tirar uma folga, acabei com publicar só na segunda-feira. Mesmo assim deu um alcancezinho bom ainda, porque você não encontra no YouTube. Mas os gols, cara, quando sai ali, acabou o jogo, os gols já estão ali no YouTube, cara, as visualizações bombam, sabe? Não, Bombam. é assim, você vê, a gente tem... Quando a gente fala de valorizar o que é nosso, quem não é visto não é lembrado. A gente não tem um Globo Esporte local, cara. Sabe? Não falo só do futebol, não, de outros esportes também. Existem outros esportes. Minha esposa joga handball, você tem a ginástica, tem o Vitória voltando com o Remo agora. O futsal, o vôlei vai vir agora pra terceira divisão. Então, assim, basquete. é um negócio que fica meio que secreto, escondido, como se fosse algo proibido, sabe? Assim, vou ali ver um jogo do futebol capixaba. Então, assim, e tem vocês que pegaram esse nicho, e a gente vê, assim, que o futebol capixaba, ele é viável. A gente só precisa não sei se é a sorte da nossa bola entrar. Mas eu acho assim, quando a gente se manter de pé, uma hora vai dar certo pra gente, a gente vai melhorar esse futebol aqui. Com certeza. Cara, fico muito feliz. Até uma das perguntas que eu ia te fazer era essa. Como é que você viu o começo da CDD? Porque, querendo ou não, né? Tipo, brincadeira e meme. E eu fico muito feliz em saber que hoje a gente tá uma parte informativa. Porque é um intuito. Igual o Henrique trabalha muito atrás de estatística. E eu fico ali cuidando dos vídeos e das artes de informação de jogos. Sabe? Porque a galera cobra muito isso da gente. Um outro trabalho que eu já falei, vou repetir, o blog ESFC. Que também acaba o jogo, ele publica ali a classificação atualizada. Muito bom também. Muito bom, cara. A arte bacana, fácil de entender, o resultado dos jogos. Então, cara, esses pequenos trabalhos que a galera tem que começar, tipo, em vez de indicar o site X, o site Y, que cobre às vezes ou de vez em quando, sabe? Cara, manda o link pro amigo, fala, ó, velho, quer acompanhar? Acompanha isso aqui. Cara, quero isso aqui. Uma coisa que você falou de resultados históricos, uma parada que eu acho muito bacana. O Brancão pede e a Ativa pede. Sim. Esses caras, eles merecem uma história. Por exemplo, o Vitória precisa de alguém, algum torcedor do Vitória, fazer isso com o Vitória. O Serra fazer isso também. E o Serra não é difícil, hein? Porque se você pegar aí, o Serra começou em 98. 97. 97. 97 é a era profissional. Isso, era profissional, antes era amadora. Mas isso é 1930. Não. Pegando a era profissional. Sim. Se você for num arquivo da Tribuna, você consegue de 2000, 2001 pra cá, você consegue ter resultado dos jogos. Sim, sim. Então você consegue ir fazendo essa cronologia de saber quantos jogos o Serra tem, sei lá, contra o Linhares, contra o Tupi, quantos gols. Então, cara, é isso. É valorizar o esporte e resgatar as histórias. Então, é muito legal, cara, saber que tem essa galera aí que curte futebol capixaba. Você falou, pessoal do Brancopédia e do Tivapédia, que o pessoal da Desportiva, às vezes eu arrumo uma camisa da Desportiva, quero ter a certeza de que ano foi aquela camisa. Pô, você vai lá, o cara tem tudo nos arquivos, uniformes.
Então, muito legal o trabalho, assim. São realmente os abnegados, pessoas que amam esse Coração futebol. mesmo. Né? E eu falo muito também, assim, que eu quero que o futebol capixaba melhore, obviamente. A gente, como torcedor, deseja que o futebol evolua. Mas eu amo o futebol capixaba do jeito que ele é. Eu vou amar para sempre. Se o futebol capixaba se mantiver no nível que ele está hoje, vou morrer lutando por ele, vou morrer gostando dele. E foi do futebol capixaba, cara. Hoje você tá aí com uma. Pra quem não sabe, baú do cabeleiro, cabeleira, né? Que tá sem cabelo, mas é o cabeleira. E tem aí uma parceria com o Rio Branco e com o Vitória. Como é que tá, cara? Tá legal? Pô, Vitória mesmo, esse dia você mandou foto das crianças, tudo camisa do Vitória, camisa de manga longa do Vitória, voltou, né? Tipo, você falou um detalhe. Tem o Rio Branco com a camisa do Juventude Vigor, aquela camisa de goleiro que é o escudo. É uma camisa a verde e amarela, mas com escudo preto e branco. Tem a camisa do Juventude Vigor mesmo, com, né, as cordinhas. Até essa semana aí o gol do Raio recebeu de presente. Num cara, como é que tá, cara? Você tá feliz? Então, eu, como sempre gostei de camisa de futebol, na minha época de moleque era muito mais difícil do que hoje. Então, eu comecei a fazer a coleção, comecei a vender, como eu tive mais acessos, o acesso mais fácil à camisa de futebol. Vi que era um nicho assim, muito legal, camisa de clubes de menor investimento, ou clube pequeno, a pessoa que deu o nome que ela achar melhor. E o negócio foi crescendo, crescendo. Hoje a gente vende camisas de mais de 100 clubes pelo Brasil todo. E eu via que aqui no estado, os clubes faziam pouco ou não tinham esse trabalho de oferecer camisas para a torcida, levar a camisa até o torcedor. Então, o que acontece? A gente começou vendendo camisa na porta do estádio mesmo. Eu lembro de uma cena, eu e minha esposa, no 30 de março, porque 29 foi meu aniversário lá em casa, a gente meio de ressaca de manhã, falei com minha esposa, vamos pegar o banquinho e vamos botar lá em frente do Kleber Andrade. A gente vender camisa de futebol, porque ninguém fazia aquilo. E eu fui, a partir desse ponto, procurar os clubes. Então, os clubes que até agradeço a confiança, que foram Rio Branco e Vitória, são clubes que eu tenho contrato de exclusividade e participação mesmo, assim. Em relação a isso, o trabalho ficando mais sério, então a gente pensa assim, de que maneira você pode atender a torcida melhor? E é você diversificar e ter tudo aquilo que a torcida procura. Pô, você tem mochila, você tem agasalho, camisa... E a gente quer sempre mais, porque assim, eu hoje eu falo de maneira mais comercial, mas também sou um torcedor. Sei aquilo que eu gosto. Toda vez que eu vou no Robertão, tem as coisinhas do Serra vendendo lá, eu vou levar o que tiver diferente. E o torcedor quer aquilo, ele quer andar na rua, ele quer ter o escudo dele em casa. Então eu pensei, que maneira eu posso atender melhor os clubes? Então hoje, nos clubes que eu tenho mais contato direto, que são Vitória e Rio Branco, ninguém sai do estádio falando que não tinha a camisa, o tamanho, o modelo que a pessoa entrou ali para comprar. Pode ter o tamanho e o modelo, mas tem o seu contato, ó, tal dia chega, vai ficar pronto. Hoje em dia todo mundo tem, todo mundo consegue. E uma coisa que é muito legal, principalmente de Vitória e Rio Branco, que são as crianças. Você vê a molecada toda de camisa do clube. Hoje, quando você vai no Kleber Andrade, no Salvador Costa, a pessoa que vai com uma camisa de time do Flamengo, São Paulo, Palmeiras, ela se sente como um alienígena. É uma pessoa que 90% passa na lojinha e compra uma camisa do Vitória. Então, assim, muito legal. E essa molecada, a gente tem que pensar também, é a nova geração que está sendo formada. Você, quando criança, eu ouvi você falando aqui do carinho que você tem do futebol lá em Ribeirão Preto, porque era aquilo que você acompanhava quando criança. Meu pai me levava ao estádio todo final de semana. Eu lembro que eu era criança, meu pai me levava no Araripe e eu, às vezes, primeira vez que eu fui porque queria o cachorro quente que vendia. Mas na segunda vez já queria porque gostei do futebol e não larguei mais. Então, daquela molecada que a gente vê aquelas fotos no Salvador Costa, são pessoas que vão crescer
com carinho pelo Vitória, com carinho pelo futebol capixaba. E são as crianças que vão lá no TikTok da CDD curtir as paradas. Sim. É uma geração que, por isso que a gente tem que... O WhatsApp é mais informativo, com uma galera que quer saber mais. E já aqueles memes que a gente faz... Cara, o Henrique tem umas criatividades que eu falo, caramba, Henrique. E às vezes dá certo. Aconteceu esses dias a gente pegar dois rios nossos no Instagram que estouraram, furaram a bolha do futebol capixaba. Como a gente tinha lá, por exemplo, quando o Real tava sem ganhar 14 jogos, aí tinha um ranking dos times que estavam sem ganhar. Aí tinha o Santos. Pô, aquilo lá estourou. Torcida do Santos comentando, pô, o Santos nem nisso ganha, não sei o quê. Sabe? Foi estourando pra lá. O vídeo que a gente fez também do Real eliminado, daí estourou um pouco a bolha, mas, pô, futebol capixaba, não sei o quê. Então, cara, a gente vai estourando alguma coisa ali, outra aqui, e a galera vai conhecendo. Pô, a gente tá chegando perto dos 40 mil seguidores só no Instagram. Só no Instagram. A gente tá com 36.900 hoje. Indo pra 37, ou 35, eu não sei. Desculpa, né, a questão dos números, mas a gente tá chegando perto de 40 mil pessoas que querem acompanhar o futebol capixaba. Sim, eu já vi grandes jogos aqui no estado, mas já vi jogos também que só tinha eu na arquibancada de torcedor. Mas no geral, assim, o torcedor capixaba, ele é carente de um bom futebol. Então, eu vejo que alguns clubes estão, assim, se preparando para isso e falta a gente chegar e ter melhores momentos para essa galera se fixar e que a gente cresça. Com certeza. E, parceiro, quanto tempo? 50, temos mais 10 minutos. Cara, uma das paradas também dessa sua coleção, que eu sei que você já falou, é que se não fosse a sua mulher ajudar você a organizar e topar ter um cômodo na sua casa só para as camisas, a coleção ia ficar mais difícil. Ia ficar mais difícil. Quando eu conheci minha esposa, eu tinha cerca de 400 camisas. Você tem 10 vezes mais que eu. Então, aí aconteceu o 10 quê? vezes menos, na verdade. Quando a gente veio morar em Vila Velha, as camisas vieram todas em caixas. Mas muita coisa, já tinha bastante camisa, mais de 1000. E a gente teve que separar um quarto do apartamento só para coleção de camisa. Então eu brinco muito assim, que até um beijo para Priscila. Quando você vê o baú do Cabeleiro nos estádios e o Cabeleiro não está lá, é a Priscila. É a Priscila que toma conta. Hoje em dia, se quem toma conta do baú do Cabeleiro é ela. Eu trabalho embarcado, fico 14 dias fora. Quem segura o cabelo ali do baú do Cabeleira é a Priscila, quando eu tô aí. Quando eu não tô aqui no estado. Mas eu brinco muito que, assim, mais difícil do que ter essas camisas foi, na época, ter uma esposa que entendesse isso. Da necessidade de um espaço. E ela entende. Priscila é muito parceira. Já fiz muitas viagens com ela. Onde eu viajo, se houver um clube local, eu vou conhecer. A minha lua de mel, eu passei no sul, o tradicional, que é Gramado e Canela. Uhum. Mas a gente alugou um carro, aí eu desci para Caxias do Sul, que eu queria conhecer o Juventude e o Caxias. Acabamos esticando um pouquinho mais em Farroupilha. E ela sempre junto ali comigo. Então, assim, isso demanda um espaço físico, principalmente, muito grande. Fiz uma matéria para Veja uma vez. Se eu pesquisar, tem que dar na quadra. Eles fizeram uma quadra. Então, ali tem cerca de 500 camisas na quadra. Tem 8 vezes mais em casa. Porque só couberam aquilo. Então, você imagina, para você guardar, para você preservar o inimigo das camisas de futebol, que são as traças. Eu passo lá vigiando, você não tem nada. Porque, assim, as camisas, elas estão aqui hoje, se você olhar assim, são camisas que estão iguais à época. Cuidados. E tem camisa que tem mais de 40 anos. Eu pretendo que, com o apoio dela, agora com meus filhos também, meus filhos começaram a entender que era um pensamento meu também, uma preocupação minha. Assim, a gente não é eterno. O que vai ser quando a gente se for? Quando eu me for, meus filhos vão fazer o que eles quiserem com as camisas. Mas eles já começaram a falar lá em casa, que entender, me pedem camisa de futebol, consigo algumas camisas para eles. E eles falam que quando eles crescerem, eles que vão querer tomar conta da minha coleção. Então, assim, que isso se mantenha e que eu sei que eles vão dar uma continuidade a essa história. Pô, cara, fico muito feliz com isso, porque foi aquilo que você falou um tempo atrás. A história do futebol tá aqui. Essa camisa do Giovani, essa camisa do Rio Branco, essa camisa do Túlio, camisa dessa Estrela, essas do Linhares, Guarapari, Nova Venécia, cara, é muita história, cara. Então você acaba contando a história dos clubes a partir da camisa. Um dos focos da minha coleção
Eu consegui isso de alguns anos para trás, passados, mas de 2000 para cá, a gente está em 2023. Eu tenho todas as camisas de jogo de todos os times que ganharam o Campeonato Capixaba. Campeonato Capixaba Série A, Campeonato Capixaba Série B e Copa ES de 2003 para cá, quando começou a Copa Espírito Santo. Eu tenho todas as camisas dos times que foram campeões. Caramba, isso é muita história. Uma delas é até o do Estrela, né, que tava Que eu- faltando. que eu, por uma sorte, Conseguiu. eu consegui. Cara, é muito bacana ver tudo isso aí. Como foi o que você falou, né? Até ficar uma das curiosidades mesmo. Não tem valor isso aqui, né, cara? É muita história. Alguns clubes entendem, outros clubes não ligam. Pô, se você pegar a maioria dos clubes capixabas, eles não têm os troféus de, que eles foram campeões. Então, de certa forma, é triste. Mas tem clube que entende isso. Uma coisa muito legal foi o Serra. O Serra jogou a Copa do Brasil contra o Vasco, que é um daqueles grandes jogos. É quase Que a uma gente tem. loteria pros clubes capixabas. Isso. Então, assim, eu tava embarcado aquele dia, um mau tempo. Consegui chegar às 5 horas da tarde em Vitória. Fui direto pro Kleber? Kleber Andrade. Foi um dos dias que eu chorei vendo um jogo capixaba. Que eu vi assim, tinha ali de 20 mil pessoas, eu considero as 5, 6 mil pessoas torcendo pro Serra. Assim, nós somos a resistência. Pô, o Serra Né? foi vaiado pela torcida do Vasco jogando em casa. Com toda. Então, assim. O time do Espírito Santo foi vaiado pela torcida capixaba jogando no Espírito Santo contra o time carioca. E eu tive muito orgulho de estar ali. Porque pra mim é um lado certo da história, é eu estar ali defendendo as cores, não só do meu clube, mas as cores do meu estado. E eu queria a camisa daquele jogo. E o Serra só fez um jogo de camisa. Tinha os patrocínios Pontuais. pontuais, eu lembro, Móveis Simonetti. Só fez aquele jogo de camisa. Aí o Serra me deu uma camisa de presente. Que também tá lá em casa guardado. Não sai também pra... Isso aí esquece, é histórico também. De forma nenhuma. Foi aquilo que você falou, por exemplo, a galera tem, por exemplo, camisa do Linhares. Eu acho que, sem modéstia à parte, eu devo ter uma das maiores coleções. Tem 2007, da Série C de 2007. Tem agora... Camisa do Acesso de 2019 eu não tenho por causa que foi azul. Eu perdi, mas eu tenho a branca. Sabe? Camisa de rebaixar. Camisa trágica eu tenho muitas. Eu comecei desde quando eu comecei a acompanhar, ela só foi ladeira abaixo. Agora tá voltando, graças a Deus. Mais ou menos ainda, mas tá indo. Tem confiança. Mas, cara, assim, na história bacana. E foi aquilo que você falou, pra quem tá começando, é o foco, né? Você focar, tipo, vem cá, vamos focar nesse clube. Você tem que ter um foco. Igual às vezes eu chego lá em casa assim, olha aquele guarda-roupa, 4 mil camisas. Pô, se lá atrás eu tivesse focado mais. Se hoje eu fosse focar num tema específico, seria futebol capixaba. Mas tá lá a coleção, vão mantendo. Você não deixou de não focar, né? Você tá bem pra caramba também. Sim, e é aquilo, é a gente preservar a nossa cultura, a nossa história. Da minha parte, seja pelas camisas de futebol. Exatamente. Porque imagina, cada torcedor tivesse, por exemplo, gosto do Linhares, tem a minha coleção lá, o pessoal do Nova Venécia, o pessoal do Vitória. Então, cada clube tendo o seu. Igual, eu comecei também a comprar dos clubes capixabas, por exemplo. Tem lá em casa uma do Nova Venécia, aquela do homenagem ao Venezia, e do Real Noroeste. Eu falei que daí eu mudei o foco. Falei que todo clube que jogar a Série D, eu vou ter a camisa. Então, esse ano eu faço do Vitória, que eu quero aquela azul. Isso já chegou meu tamanho, não sei, a 5G. Chegou, então tem que... Aquilo que eu falei. Hoje, eu vendo camisa de todos os clubes capixabas. Série A e Série B. Hoje... Mas aqueles que eu tenho contrato de exclusividade, vamos dizer assim, Vitória e Rio Branco, ninguém sai do estádio dizendo que não tinha a camisa do tamanho ou do modelo que ele queria. Então a gente atende assim a todos os tamanhos. Já queria que a ícone fizesse tamanho maior. Só que ela só faz até o 6G. Mas tem lá até o que ela faz. Que também tem, a galera ainda dá uma sacaneada. É um 6G que na verdade é um 3. E ano que vem a gente tá pensando em lançar, porque os fabricantes, eles fazem camisas de 2 anos em diante. A gente quer fazer para recém-nascido também. Olha. Pro papai, pro titio, quando for na maternidade presentear, já sair com a roupinha do seu clube. Porque isso é muito bacana, por exemplo, sempre faltou uma camisa para as crianças, né? E hoje você tem, igual você falou, fazinha para os adultos, PMG,
Né? Sim. GG, mas não tinha pras crianças. Camisa feminina também, Também. que era uma carência. Hoje tem. Pode chegar, torcedor capixaba aí no estádio, que vai ter a camisa do tamanho e modelo que você procurar. O Baú do Cabeleiro ainda não tem orçamento pra patrocinar o CD Talk Show, mas futuramente vai ter, eu tenho fé. Mas o Baú do Cabeleiro é nosso parceiro lá no Instagram. E um dos motivos que eu falei, não, o Baú do Cabeleiro tem que estar com a gente, sentei cabeleiro, vem cá, vem. Foi quando o Cabeleiro anunciou a camisa do Gel com a Prefeitura de Una como patrocinador. Eu falei, cara, essa camisa, pra eu conseguir fazer... Cara, você tem um bom relacionamento com as fabricantes, quase todas, né? Porque assim, daria outro podcast pra gente conversar da história, desde a Carioca Sports, quando ela quebrou, que várias empresas abriram. Então, muitas dessas pessoas, dessas marcas, você acaba tendo uma relação até de amizade, de proximidade. Porque antes, quando eu fazia coleção, só coleção, às vezes eu ia na fábrica tentar arrumar uma camisa, alguma sobra. O time se mandou 20 camisas pro clube, não tem uma sobrando aí não. E quando aquilo foi virando uma relação comercial, você acaba ficando próximo das marcas. Então, hoje em dia, assim, qualquer camisa aqui qualquer marca que seja feita aqui no estado, eu tenho uma boa entrada, um bom relacionamento. Só preciso saber quem é que fez a camisa, para eu conseguir ir atrás, e a pessoa que quiser a camisa que o Atlético Itapemirim jogou ano passado, a gente conseguiu para vender. Camisa do Jaguaré. Jaguaré pela Pratique. O próprio Linhares que a gente fez. Que eu imagino que nem na cidade deve ter camisa para vender. Isso, tem uma história que ia vender numa loja, mas não sei se é verdade. Igual a Linhares. Aquela camisa do ano passado, que foi aquele azul mais escuro, com o escudo. Pô, aquela camisa maravilhosa. Aí o Cabeleiro, não, dá pra fazer. Vamos arrumar 10 aí. Nós conseguimos ainda 10 a 13 da azul e 6, 7 da branca. Esses times novos aí, Porto Vitória, Aster, Capixaba, vamos dizer que seja novo, Sport, Gel, que voltou agora, são clubes que eu vejo assim, estão preocupados em existir somente. Os caras não têm preocupação de vender uma camisa. E tem gente aqui no estado e gente fora do estado que eu acho muito bacana. Eu quero uma camisa do Aster. Às vezes até pergunto, mas como você descobriu que o time existe? A pessoa cita vocês às vezes. Não, tem um Capixaba na Depressão que a gente segue. Ou eu vi em tal lugar. Tem um parente, algum cara que jogou. Então, assim, por que não atender essas pessoas? É uma maneira também de você estar divulgando o futebol capixaba. Exatamente, precisa da camisa, cara. E aí, quando o cara sai na rua, camisa de que tá o time do Espírito Santo. Eu, quando eu tô lá na churrascaria, eu fico olhando. Vejo a camisa do time e eu falo, camisa de que time que é esse? Aí eu, 13 da Paraíba. Esses dias o cara parou lá com a camisa do Botafogo da Paraíba. Eu falei, você é de João Pessoa? Falou, nasci lá, mas moro no Rio, tô indo ali em Porto Seguro, não sei o quê. Eu falei, viu uma camisa do Goitacazes. Aí eu falei, Macaé, ele cara, não sei o quê, Goitacazes mesmo, o cara com boné e camisa do Goitacazes. Eu falei, caramba, fanático. Igual você falou, o produto, às vezes você não vai querer pra um lugar, por exemplo, com a camisa do time, sei lá, a camisa sujou, o bonézinho, cara, melhor coisa. Sabe, boné, a bolsa. Então você acaba querendo, pra quem entende de futebol, tudo é um sinal. Sabe, eu sou assim, quando eu tô na rua, eu fico com camisa de qual time ali. Pô, lá em Linhares mesmo, de vez em quando eu tô lá, eu passo um cara na ciclovia, camisa do Vitória. Camisa atual, com patrocínio X, patrocínio Y, caso 107. Eu falo, esse cara é fanático. A gente fala sobre, a gente comentou aqui no bate-papo sobre dar camisa, né? Uma vez estava em São Paulo, na Avenida Paulista, um vendedor ambulante me parou. Essa camisa é do Serra, tal. Eu conheço o Serra, jogou Série B, tal, do brasileiro. Cara, aquilo me cativou tanto que eu tirei a camisa do corpo e dei na camisa. O cara, assim, é uma das poucas camisas que nos tempos atuais eu dei. Porque, assim, aí eu falei, se um dia eu voltar aqui em São Paulo, eu quero ver você com a camisa, né? E já voltei algumas vezes a São Paulo, uma das vezes ele tava usando a camisa. Olha só. Então, assim, é muito legal, assim, você saber que lá em São Paulo tem um cara usando a camisa do seu clube. Exatamente, cara, muito bacana. E as marcas, né, cara? Porque tá na camisa, é o patrocinador, igual a VSD mesmo pro Linhares, isso é uma marca histórica. O Jardim da Paz pro Serra, sabe? A própria Serdel pro Vitória. Pô, cara, eu lembro de uma camisa do Vila Velhense ou do Tupi, que era o patrocínio da Oi. O Vila Velhense tem os patrocínios, teve, né? Os patrocínios legais. Tem patrocínio da Danone. Danone, que Garoto. São Mateus também tem chocolate Garoto.
Então, o Vitória já tem patrocínio da CST. CST, camisa raríssima também. Eu tenho essa... Isso nós já sabemos. Qualquer camisa que você falar aqui, você vai ter. Mas, assim, muito legal, assim. Camisa do Vitória com patrocínio do Vital, que voltou agora. Uhum. Então, isso também eu acho legal, assim. Isso. Tem uma camisa de estrela que é muito raro. O pessoal comenta que é uma camisa com patrocínio de bebida. Eu acho que é isso. Da Brahma. Brahma. Eu tenho essa camisa, também tem. Da Pênalti. Pênalti. É, porque, por exemplo, essa camisa do Vitória que eu falei que é da Adidas, tá bem ralinho aqui. Bem ralinho. Mas tem etiqueta. A etiqueta tá aqui, Adidas. Tá aqui. A Adidas. Eu falei, irmão, como é que é da Adidas? O cabeleiro falou, não, os caras compravam a camisa da Adidas azul com a lista branca. Depois, escudo do Vitória, número. E o número e... Tem a camisa, acho que é do Guarapari, que eu falei que é da Pênalti, que eu Tem vi. aqui, tá aqui, ó. Essa camisa do Guarapari é da Pênalti. Cara, então é muito bacana. E você, por exemplo, eu sei as camisas do Linhares pelos patrocinadores. Tipo, ó, o ano tal, o patrocínio da prefeitura sim, nas costas. O ano tal, o patrocínio da prefeitura é em tal lugar. E você acaba descobrindo por causa disso, cara. Então o cara que é fanático é foda. Porque às vezes a camisa muda pouco de um ano pro outro. Muda. Essa camisa do Guarapari aqui é o mesmo... É de 88 ela. É o mesmo modelo que o time usou em 87. Foi campeão. Só colocaram uma estrela em cima do escudo. Se você pegar nas fotos. Então, E esse escudo do Guarapari, por que foram mudar? Esse escudo do Guarapari era maneiro. Melhor que o outro. O que diferencia a camisa de um ano pro outro? A estrela. É só a estrela. Isso eu já percebi no Linhares, por exemplo. A da Série C já tinha a estrela. Da Série C já tinha a estrela do campeão. E a do Capixabão não tinha ainda. E a camisa é alguns detalhezinhos só que você pegando pra ver. Pra você saber, né? Pra você saber qual é a diferença. Série C de 2007, né? Isso. Jogou com o Bahia, não foi? Isso, jogou com o Bahia. Ele jogou em 2008 também, porque o Bananal abriu mão e o Linhares foi o terceiro colocado e jogou. Mas essa de 2008 eu não tenho. Eu lembro que o Linhares empatou com o Bahia aqui, não foi? Empatou 1-1 e perdeu lá de 5x0. 5x0. Em 2008, na Copa do Brasil, empatou 2 jogos com o Juventude em 0x0. Perdeu lá nos pênaltis, tendo 2 pênaltis pra matar o jogo. Michel Alves, aquele goleiro Michel Alves, catou tudo depois. Por mais que as pessoas falem assim, Cabeleira torce pra Serra, gosta. Eu sou um torcedor do futebol capixaba. Sou Serra mesmo. Você é Serra? Sou Serra. Mas já tive oportunidade de ver jogos de times capixaba fora daqui do estado. Já vi a Desportivo em São Paulo. Já vi o Rio Branco. Desportivo foi aquele da Portuguesa? Desportivo Portuguesa. Que jogo histórico. Cara. Já vi Rio Branco e América. Série Primeira C, Série D. Série D 2009. 2009. Primeira Série D que o Rio Branco jogou. Uhum. Então, assim, eu sou um torcedor do futebol capixaba. A comparação que eu falo, quando o Rogério Pedrini falou aqui que a federação é a mãe, ela tem os filhos, é mais ou menos isso. Os filhos que dentro de casa saem na porrada, somos nós dos times capixaba. Aqui dentro a gente se resolve, mas quando a gente sair para disputar algo fora, a gente tem que se defender. Exatamente. Não defender o outro. Foi o que eu falei, eu sou Linhares, mas na Copa do Brasil, claro, eu tenho vídeo de eu torcendo pro Nova Venécia, pro Real Noroeste, pro Vitória, pro Rio Branco, pra todo mundo, cara. Na Série D é a mesma coisa. O jogo do Linhares contra o Fluminense em 94, Na Araripe. eu tava atrás do gol. Qual o gol? O gol do Arildo, que ele fez o gol da falta? O gol do Arildo. Vi, assim, o melhor ângulo. A Uhum. bola quicando e aquele 1/4 do estádio indo à loucura. Porque são esses momentos, assim, não tem jeito, né? Vai demorar pra gente superar isso. Até pela nossa relação histórica mesmo. Quem fala muito isso é meu pai, da formação do povo capixaba. Porque tem. Você vai ver, pesquisar no YouTube aí, tem a história do futebol capixaba, do Última Divisão. Um abraço pra galera do Última Divisão. Tem um vídeo que o grande Alan do Última Divisão me chamou e falou: velho, vamos tentar contar a história. Quando falou de contar a história, eu fui no Cabeleira. Eu falei: Cabeleira, eu sei que você é o cara, uma referência. Ele me contou: pô, o pai dele estudou, né? Igual, quando o Espírito Santo perdia seus estádios, né? Igual o governador Blay foi vendido, o Kleber demoliu muito tempo ruim, né? Tipo assim, com péssimas condições. Os outros estados criaram estádios de grande porte, né? Isso, querendo ou não, é um detalhe, né? Que também ajudou. E foi o que você falou uma hora que eu até esqueci de falar. A gente tá muito bem cercado de vizinhos. Para nós chegar no nível dos nossos estados vizinhos, nós temos que batalhar muito. Então, mesmo que nós fôssemos um garotinho perto dos valentões aqui, porque Bahia, Minas, Rio, São Paulo, querendo ou não, Goiás ali, que recentemente a gente foi jogar uns jogos em Goiás, sabe? A gente tá muito bem cercado de futebol, cara. Eu trabalho tem vários colegas de trabalho que são do Nordeste. Então, assim, tem gente da Bahia,
de Aracaju, Maceió, e você vê até mesmo pela distância do time do Sul, como eles falam, né? Até pela distância, a sensação de bairrismo, de pertencimento deles é muito maior. Eles são fanáticos pelos times locais, são sócios. Não importa se o time está na Série B do Brasileiro. Olha o Santa Cruz agora, cara. Santa Cruz é a melhor média de público da Série D e tá perrengue para se classificar. Então, assim, conheço Recife também, já fui algumas vezes a Pernambuco. É o estado que eu percebi do Nordeste onde esse sentimento pelos times locais é mais forte. Quem dera, assim, um dia a gente chegasse, não ter isso que eu estava citando aqui no começo do papo. Você vê, quando a gente viu Linhares e Fluminense, um quarto do estádio só pela torcida do Linhares. Você vê um Serra e Vasco, o Capixaba Havaiano, um time da sua terra, não importa se é desportivo, se é Vasco. E um quarto também só do estádio destinado à torcida do Vasco. Um quarto destinado à torcida do Serra. Então, assim, a gente... E ali, querendo ou não, o Serra tá vivendo um grande momento. Aquele jogo, pra você ter ideia... grande jogo. Porque aquele jogo foi muito marcante, além por Serra ter passado de fase depois de tanto tempo, pegar o Vasco. O último jogo de um clube capixaba televisionado para o Brasil inteiro assistir foi em 2002, 2003, o Alegrense contra o Botafogo. Que foi o último jogo televisionado para o Brasil inteiro. Que daí tanto que o Botafogo levou um dos grandes craques do Alegrense para jogar no Botafogo e não deu muito certo. Se eu não tô enganado, foi até essa história, não tem? Adnilson. Eu tenho a camisa dele. Ele jogou um jogo contra o Serra no Robertão. Ele me deu uma camisa no final do jogo. Eu fiz só o sinal assim pra ele. Aí ele pegou a camisa e tirou e me deu. E é engraçado que o Alegrense, ele tinha o mesmo investidor, o mesmo ideia, né? Que hoje tem o Tombense lá de Tombos, que joga em Muriaé, que é o... Esqueci o nome dele agora. Uns falam de Laninho, Lani, mas é o que é o dono do time, né? Mas é Brasil Soccer lá. Mas é a Brasil Soccer. Que é a agenciadora de jogadores e tal. Tanto que uma camisa que você tem lá, Brasil Soccer na camisa do Alegrense. Sim, na época eles tinham 2 clubes, que era Tombense e o Alegrense. O Alegrense até tava bem, tava com... Foi bicampeão capixaba. Tava em destaque no Espírito Santo. Mas por algum motivo eles decidiram manter só a Tombense. Tombense, para quem não conhece a cidade, eu conheço porque tem parentes na região ali. Cara, cidade minúscula. Tanto que eles têm o estádio pequenininho também. Tem jogar em Murié. E chegaram na Série B. Então por que a gente não chega também? Então, assim, eu torço para isso acontecer. Uma hora vai chegar a nossa vez. Com certeza, vai chegar a nossa vez. E chegando também a reta final aqui do podcast, Cabeleira. Acho que um bate-papo muito bacana sobre futebol capixaba. Tenho certeza que o Baú do Cabeleira vai bombar. E que muitas pessoas vão se identificar com as camisas que estão aqui. Espero que a galera veja, lembre. Pô, esse Nova Venécia é muito raro, né? Pra quem não sabe, teve outro Nova Venécia. O atual, ele tem as cores do Leão de São Marcos. O leão é homenagem ao Leão de São Marcos. As cores é um pouco homenageando aquele veneziano do começo dos anos 2000. E o primeiro time de Nova Venécia foi um veneziano. Isso nos anos 40 e 50. Isso, é. Depois teve o Leão de São Marcos, teve esse Nova Venécia, teve outro veneziano. Que foi agora no começo dos anos 2000, camisa azul e amarela. Isso. E a gente teve esse novo Nova Venécia. Nova Venécia, então, exatamente. assim, é uma das cidades campeões de clubes. De fazer time. No futebol capixaba. Acho que só perde pra Colatina. E Colatina só tem um título estadual. Enquanto isso, Linhares tem 5, né? 4 desse aqui e um do meu querido Linhares Futebol Clube. Tem uma camisa rara, lembrando também, o Real Madrid de Colatina. Eu tenho também a camisa do Real Você Madrid. conseguiu essa? Consegui a camisa do Real Madrid. Foi um time que jogou uma Série B, acho que de 95. As pessoas de fora conhecem o Real Madrid porque saiu... Na Placar. Só na Placar. Uma matéria que era no menor estádio do Brasil. Existe ainda esse estádio? Existe ainda. Mas era o Justiliano, não, né? Não, era um estádiozinho lá, não lembro o nome do bairro agora, em Colatina. Até o Real Madrid, a camisa é verde e preta. E o Real Madrid sem o D. Real Madrid. Real Madrid. E esse estádiozinho ainda existe lá em Colatina. Em Colatina. Uma curiosidade também, não temos aqui a camisa... Temos a do Estrela genérico, mas o Estrela e o Capixaba, na década de 90, proporcionaram o menor campeonato do mundo, que foi final e semifinal e final. Foi só final. Foi só a final, né? Campeonato Capixaba de 96, se eu não me engano. Série B de 96. Saiu matéria na Placar também, que menor é o menor campeonato do mundo.
Legal essas histórias do futebol capixaba. Um dia eu vou marcar de fazer alguma... De vez em quando eu faço. Meu pai e minha mãe fizeram uma época uma parceria com a Vale. Fizeram a exposição Eu já escutei essa de história, Vitória a verdade. Belo Horizonte, só de times ferroviários. Ferroviários não, de times da beira da linha, vamos dizer assim. Igual, vou pegar aqui a Desportiva, que saiu, começa aqui, Desportiva. Isso. Vai ao Rio, vai a Minas, vai a Colatina. Você vai Colatina, Baixo Guandu, Guanduense, Aimorés, Valadares, Ipatinga. Valério Rio Doce, Vale Rio Doce. Isso, Como é que é o nome daquele time? Valério Doce. Valério Doce. Que é Vale Rio Doce. Isso. Na época dos anos 90, 80, eram os clubes que eram mantidos pela Vale. Ferroviária de Oneiva. Era desportiva, o Valério Doce e a Ferroviária de Joneiva. Ferroviária de Joneiva tem uma camisa comemorativa só. Mas um dia eu ainda vou conseguir uma camisa de Ferroviária de Joneiva. Oneiva tem uma história bacana, que ela teve um padre jogador. Cara, pra não alongar mais, que eu já quase te despedi e voltei o assunto. Cabeleira, muito obrigado. Assim, cara, uma satisfação ver todas essas relíquias. Assim, ver ainda, poder tocar, sabe? Foi o que eu falei, essa camisa do Giovanni é a camisa do nosso Pelé. A camisa do Pelé lá no Museu do Futebol, ela fica lá exposta, depois tem que tirar um tempo, que ela é tão... Boa, da década de 70, é tão rara, o tecido... Você pega a camisa dessa, não sei nem como que você viu nos caras, né? Era tamanho PP a camisa. Então, eu fico muito feliz, obrigado mesmo por esse bate-papo, acho que a galera vai gostar muito. Você que quer adquirir sua camisa, o Cabeleira tá aí, lá no Baú do Cabeleira, também na porta do Salvador Costa, lá dentro do Salvador Costa, nos Jogos do Vitória, também no Kleber Andrade, nos Jogos do Rio Branco, que... Se Deus quiser, o Vitória vai se classificar no final de semana. E tem um confronto bom em Rio Branco e Rio Branco agora na Copa S. Seu Serra vai pegar o Pinheiros e o meu Linhares fez o favor de conseguir perder pro Lanterna e ainda classificar o Real Noroeste. É coisas do futebol capixaba, mas tô esperançoso com a Série B. Cabeleira, muito obrigado mesmo. Sucesso, meu parceiro. Você sabe que a gente é parceiraço demais. Tamo junto sempre. Obrigado também pela participação. Sempre que o papo for bom, pra gente falar sobre futebol capixaba, que é aquilo que a gente ama, tô sempre à disposição. Fico muito lisonjeado da presença do Cabeleira aqui. E você que curtiu o bate-papo até aqui, que gostou de ver essas camisas, deixe seu like, se inscreva no canal. E também nossos patrocinadores, 027Bet, o link vai estar aqui na descrição para você poder apostar. Avistec Serviços e Tecnologia, que vem a propaganda agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Flowme, serviço de podcast, né? Venha gravar seu podcast aqui na Flowme, em Vila Velha. O melhor preço e a melhor qualidade você encontra aqui na Flowme. E também Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Eunápolis. Galerinha, muito obrigado e até a próxima.